colocar em uma tigela 2 xícaras de polvilho doce, 1 colher de sal e vamos precisar de 2 colheres de chá de manteiga purificada ghee, sendo que uma a gente vai colocar agora na massa e a outra a gente vai misturar com leite morno. Vamos colocar também um ovo e misturar um pouco. Vamos precisar também de meia xícara de leite morno misturado com 1 colher de chá da manteiga ghee e a gente vai colocando aos poucos na massa, misturando bem. Depois vamos colocar meia xícara de queijo ralado parmesão ou pode ser outro tipo de queijo também. E por último, vamos colocar 1 colher de semente de chia, que é opcional. A gente vai misturando bem até a massa ficar lisa e macia, como essa daqui. E depois vamos fazer bolinhas e colocar em uma assadeira. E então leve ao forno pré-aquecido por 25 minutos. E os nossos pães de queijo ficam prontinhos. Simples assim. Levo mais do que 10 minutos para poder clarificar a manteiga. E na dica de hoje, tudo que você vai precisar é um tablete daqueles de manteiga sem sal. Então, para clarificar, eu coloco o tablete de manteiga sem sal para derreter em fogo bem baixo. E então você vai notar que vai começar a aparecer a lactose separada da manteiga clarificada no fundo da panela. O fogo precisa estar bem baixo para a manteiga não queimar e então vai começar a aparecer uma espuma. Quando aparecer essa espuma, você desliga o fogo e começa a remover essa parte mais grossa, que ficou tudo junto. Eu não gasto muito tempo tirando a espuma, porque depois eu levo para coar. E quando a gente faz a clarificação na manteiga, na verdade a gente está separando a lactose e um pouquinho da caseína, que é a proteína do leite, que às vezes pode ser um pouco nociva para quem é intolerante. Porque muita gente é intolerante à lactose e nem sabe, então é sempre bom a pessoa fazer um testezinho de 1 semana sem lactose para ver se o corpo dela vai melhorar ou não. Então, depois que eu desligo o fogo e fico tirando a espuma, a lactose ela vai começar a assentar no fundo da panela. Isso tudo leva 2 minutos, não passa disso. Então eu levo para coar. Eu coloco o coador e depois eu coloco um tecido de fazer queijo dobrado em 4 partes, para poder coar bem. Se você não tiver o tecido de fazer queijo, pode ser uma fraldinha também bem limpinha. O tecido que eu costumo usar é esse daqui e geralmente eu dobro no meio e depois mais uma vez para ele poder ficar bem grosso, então coar bem a nossa manteiga clarificada. Eu coloco aos poucos para descer no coador apenas a manteiga clarificada. Então você vai ver que vai descer bem sem passar espuma. Depois que você passou quase toda a manteiga clarinha, no fundo da panela fica a lactose e um pouco da manteiga também. Então, para aproveitar bem, eu viro tudo no coador e deixo por 30 segundos, que vai descer o resto da manteiga sem que desça a lactose, porque ela fica presa no tecido e no coador também. Eu faço isso porque assim eu aproveito tudo mesmo. Clarificando a manteiga não quer dizer que ela vai ser 100% sem lactose, então se você já sabe que por acaso é intolerante à lactose, é sempre bom tomar cuidado e consumir com moderação no começo. E essa manteiga você pode utilizar em qualquer receita que leve manteiga. Pode ser bolo, pode ser torta, panqueca, na tapioquinha, qualquer receita mesmo. E além do mais, ela é rica em ácidos graxos essenciais, aqueles que fazem bem para o nosso corpo e que ajudam na hora de queimar umas gordurinhas também. E depois disso, então, eu coloco em um potinho e tanto faz deixar fora como na geladeira. Se você deixar fora, ela dura cerca de 3 meses e se você deixar na geladeira, ela dura cerca de 2 anos. E assim você não precisa mais pagar caro nessas coisas porque você pode fazer em casa.
Essa é uma receita bem fácil e prática, porque você pode utilizar aquele frango assado que sobrou do almoço de domingo e também você pode usar sobra de arroz, que pode ser o branco ou integral. Nessa nossa receita não vai farinha de trigo, então é ideal para quem quer reduzir mais o consumo de glúten. Então vamos ver agora como fazer a receita. Então, para começar, primeiro nós vamos colocar no liquidificador 2 xícaras de arroz cozido, que aqui eu estou utilizando arroz integral, 1 colher de azeite de oliva, 1 ovo, 2 colheres de amido de milho, que é opcional, mas eu coloco para deixar a massa um pouco macia, 1 xícara de água, sal a gosto e 1 colher de chá de fermento. Então nós vamos bater tudo no liquidificador por aproximadamente 2 minutos, até que o arroz esteja bem triturado. Então a gente desliga e reserva a massa. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio da nossa torta, que nós vamos precisar de frango assado desfiado, 1 colher de azeite de oliva, pimenta e sal a gosto, e aqui você pode, na verdade, temperar com o ingrediente que você quiser. E vamos precisar de 1 xícara de cream cheese caseiro, e então em uma forma untada eu coloco a metade da massa, se precisar coloco um pouco mais, e então eu adiciono o recheio de frango. Eu gosto de colocar também milho e por último a gente adiciona o restante da massa. E então a gente leva ao forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Para deixar nossa torta cremosa eu gosto de usar aquele cream cheese que eu já ensinei aqui no canal, mas se você quiser pode comprar pronto também. E aqui está a nossa torta prontinha. Essa torta fica uma delícia e tanto faz comer ela quente como comer fria também. Das duas formas fica simplesmente deliciosa.
precisar de 2 xícaras de coco ralado, desidratado, aquele que não tem nenhum açúcar adicionado, nem adoçante também. Esse daqui é a polpa do coco que foi ralada e foi colocada no desidratador para ela ficar bem sequinha. E é essa mesmo que a gente vai precisar. E então a gente vai colocar no processador de comida e vamos bater bem entre 3 a 5 minutos. Depois desse tempo, você desliga o processador e então você vai notar que a gordura do coco vai começar a liberar naturalmente e assim a nossa manteiga vai começar a se formar. É como fazer manteiga de qualquer outra castanha, como por exemplo manteiga de amêndoas ou manteiga de amendoim. E quanto mais você bater no processador, mais a gordura vai liberar e assim a nossa manteiga de coco vai ficar mais mole e macia. E é simples assim, é só colocar em uma tigelinha de vidro e conservar na geladeira. Você pode usar essa manteiga em bolos e em outras receitas também que eu vou mostrar aqui no canal. Toda vez que você separar, ela facilmente vai se juntar novamente por causa da gordura boa que tem no coco. Você não precisa colocar adoçante, não precisa colocar açúcar também, deixa para adicionar apenas quando você for utilizar em alguma receita.
receita de pão porque apesar da gente usar a banana que é docinha, ela não fica muito doce e a gente não vai colocar nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de adoçante também. Essa receita você pode consumir o horário que quiser, pode ser de manhã, você pode levar para o trabalho, para a faculdade, ou pode até comer como pré-treino também, porque tem a banana que é rica em potássio e assim evita ter câimbras na hora dos treinos. Então agora a gente vai ver a nossa receita, espero que gostem. Primeiro, nós vamos amassar 2 bananas bem maduras. Eu gosto de usar as bananas maduras porque assim elas são mais docinhas e a gente não precisa colocar nenhum tipo de açúcar na receita. Então a gente coloca em uma tigela de vidro, adicionamos 2 ovos, 3 colheres de óleo de coco e aqui podemos mexer bem. Quando estiver bem mexido, adicionamos 2 xícaras de aveia em flocos, 1 colher de canela, meia colher de chá de sal e 1 colher de chá de fermento. Então mexa um pouco mais e se você quiser pode adicionar castanhas também, que aqui eu estou utilizando castanhas misturadas. E então uma forma de pão, que aqui eu forrei com papel manteiga, mas se você quiser pode untar a seu gosto também. A gente vai colocar a nossa massa preparada. E vamos levar ao forno por 30 minutos a 180 graus. E depois que tirar do forno, é só deixar esfriar e o nosso pão de banana fica pronto.